E tudo nos foi dado em Cristo pela graça mediante a fé. Se Deus entregou o seu Filho gratuitamente para conceder vida eterna ao que crê, porventura Ele estaria agora cobrando dinheiro dos fiéis para poder dar outras bênçãos? Estaria Deus cobrando de você dinheiro para poder te abençoar? Os homens pintaram Deus como um mercador, um empresário. Eu te abençoo, mas você me dá dinheiro. Na verdade, meus amigos, o Evangelho de Deus faz bem pobres, mas o Evangelho dos homens faz bem a eles mesmos que pregam este Evangelho. Deus é representado como sendo mesquinho pelos pregadores que estão refletindo o seu próprio caráter interior, pois são mesquinhos na compreensão espiritual e estão, por assim dizer, profanando o sangue da nova aliança e insultando o Espírito da graça. Cumpre-se a palavra que diz, conforme está escrito em 2 Pedro, pode ler na sua Bíblia, capítulo 1 até o versículo 3. Atente bem para esta leitura. Assim, como no meio do povo surgiram falsos profetas, e aí Pedro falando, se referindo ao passado, no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vocês falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, quer dizer, uma destruição surpresa. E muitos seguirão as suas práticas imorais. Agora eu vou abrir um parênteses aqui para a descrição de Pedro. Práticas imorais. Eu pergunto, será que há algo mais imoral que aconteça na religião do que a exploração financeira praticada em nome de Deus? Será que há algo mais imoral que possa existir do que pastor fazendo campanha de cura na sua igreja e dizendo que a pessoa faça um sacrifício, que venda o seu apartamento ou que pegue 10% do que ele ganha e dê para a igreja? E daí, se a pessoa vai e bate o carro, ou se a pessoa vai e está passando por um problema na sua família, um problema financeiro, ou se ela perdeu o emprego, daí o pastor vai na sua casa e diz: irmão, você está sendo fiel nos dízimos, irmão, isso é porque você falhou. No entanto, meus amigos, enquanto os irmãos têm que depender da fé para viver neste mundo, os líderes religiosos dependem disso aqui. O irmãozinho, para ter saúde, tem que depender da cura. O líder religioso tem plano de saúde. O irmãozinho tem que crer na fé que o carro dele vai ser guardado, mas o líder religioso tem plano, tem seguro do seu carro, tem seguro de vida, tem a melhor escola para os seus filhos, tem a melhor casa da cidade, do bairro. E o irmãozinho, não é pecado ter casa, ter piscina, ter carro, viajar o mundo inteiro, se hospedar no hotel de 5 estrelas. Pecado é fazer isso em nome da religião, em nome de Deus. Isso é um pecado grave. Há muitos homens de Deus fazendo isso. Há muitos homens de Deus colocados no lugar errado. Mas eles são homens de Deus, mas não o suficiente para perceber que almoçar na churrascaria de R$50, enquanto tem muitos irmãos que não têm o que comer, eles são homens de Deus, mas não que enxerguem suficiente para perceber que isso é pecado. Quero chamar a sua atenção agora para você depositar dinheiro na conta de Jesus Cristo. Eu não sabia, mas eu descobri que Jesus Cristo tem uma conta corrente, e você pode depositar o dinheiro diretamente para Ele. E faça isso, e você será realmente recompensado. E você vai ver que aqui não tem um jogo de interesses, nem Deus está comprando você, nem a sua fé. Continuando ainda Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. E muitos seguirão as suas práticas imorais, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Meus irmãos, existe maior difamação do caminho da verdade que possa o governo religioso estar dando com as suas práticas imorais de toda espécie? Por que isto acontece? Por que o líder religioso estuprou a criança? Estuprou a mulher? Por que o líder religioso saiu com a mulher do irmão? Por que há casos de pedofilia?
Aí dizem, não, isso acontece em todos os lugares. Meu irmão, isso acontece em todos os lugares, sim, meu amigo. Mas isso não acontece onde Deus governa. Isso acontece onde o homem governa. E acontece que aos homens darem para si mesmo líderes religiosos, tomando o lugar de Jesus Cristo e sustentando o governo religioso, deram para eles acesso à sua intimidade que pertence unicamente a Jesus Cristo. O problema não é que padres não casam, porque tem pastores casados praticando as mesmas barbaridades. O problema é que estes homens são ovelhas e devem viver como ovelhas e deixar o lugar de líder religioso para Jesus Cristo. Aí vai acabar todo esse problema. Nós temos que matar o mal na raiz. É uma expressão. Ou seja, nós temos que resolver o problema na sua origem. E a origem do problema é liderança religiosa. Homens sendo guiados por homens. Quando Jesus disse, são cegos guiando os cegos, não é porque aquele que guia não tem inteligência e não tem visão. É que aquele que guia tem uma visão mundana. Porque aquele que tem a visão espiritual, ele não guia ninguém. Jesus é o guia, Jesus é o pastor, Jesus vai à frente e todos nós somos irmãos iguais. E olhamos uns para os outros no mesmo nível e não um acima do outro. Continuando. Também, movidos de ambição por dinheiro, disse Pedro, profetizando, farão comércio de vós. Com palavras fictícias, palavras inventadas. Farão comércio de vós com invenções. O dízimo religioso é uma invenção de homens. E através de uma religião forjada no cartório, é feito comércio de você. Você é parte do comércio dos homens. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta, diz Pedro. E o destruidor deles está acordado. O juízo vai chegar. E no dia do julgamento, quando todos tiverem que comparecer perante Deus, Deus não vai perguntar se você deu 10% do que você ganha para sustentar um governo religioso. Deus não vai perguntar o tamanho e o comprimento do seu cabelo ou da sua saia. Deus não vai perguntar se você não faltou a um culto. Não. Jesus deixou claro o critério do julgamento em Mateus 25, você pode ler a partir do verso 31. E o critério do julgamento é aquilo que você fez em relação às palavras de Jesus Cristo. Deus, Ele não está vendendo as suas bênçãos. Deus não é um negociador, um empresário. Se algum dia você se sentir constrangido quando entrar dentro de um lugar que você chama de igreja, e ali você ouvir um discurso religioso, acusando você, te repreendendo, insistindo, quem sabe até agressivamente envergonhando você, chamando você de ladrão por não entregar 10% que você ganha para o sustento do governo religioso, para a pregação do evangelho, isto é, para os cofres da organização religiosa, ou por qualquer outra exigência que aquele lugar chamado igreja fizer para com você. Então você pode processar a referida empresa religiosa por praticar tal infâmia e vergonha, por danos morais, enfim. A mais distorcida parte da Escritura que pode existir no mundo, até onde eu consegui compreender, é aquela que fala Malaquias capítulo 3, versículo 10. Eu quero citar só como exemplo o voto escrito, publicado, não de forma ampla, por isso para muitos vai ser uma surpresa, mas de forma restrita para os administradores que governam a fé e a religião dos homens. Quero citar como exemplo o voto desta organização religiosa. Olha o que ela disse: o dízimo é do Senhor e deve ser devolvido à casa do tesouro, à tesouraria da associação. Você está me perguntando aí, de que organização religiosa é? Bem, você pode encontrar essa citação no livro Regulamentos Eclesiásticos Administrativos, da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 1998. Você vai encontrar isso na referência VASD
12, 5. Ali você vai encontrar isto que eu estou dizendo. É o chamado livro de praxes, conhecido. Estou só dando um exemplo, mas isso é a compreensão de toda a organização religiosa, todo governo religioso. Vou ler outra vez a citação do que está escrito. O dízimo é do Senhor e deve ser devolvido à casa do tesouro, à tesouraria da associação. Ou seja, será que a escritura de Malaquias 3:10, aquele profeta de Deus, mas um profeta da velha aliança, será que ele concorda em sua verdadeira interpretação que as contas bancárias da associação das religiões é a casa do tesouro de Deus? Ainda que nenhum cristão, em são discernimento, acredite nisso, na verdade, os homens estão sendo cúmplices dessa interpretação. No ano 2008, a referida empresa religiosa, somente no seu escritório maior, porque é uma estrutura, assim como um governo qualquer, o governo brasileiro, o governo americano, uma estrutura piramidal. Então, o escritório maior, sediado nos Estados Unidos, no ano de 2008, agora recentemente, só este escritório depositou, como faz todos os anos, com variações de dinheiro, depositou 212 milhões de dólares na Bolsa de Valores de Nova York. 212 milhões de dólares em 2008. Eu não sei quanto foi em 2009, nem sei quanto foi em 2007, não estou acompanhando. Na Bolsa de Valores de Nova York. A questão é que isso é só sombra, isso é só a ponta do iceberg, isso é o dinheiro que sobrou depois de tudo que foi gasto em um ano. E sabe qual é a principal fonte de renda dos governos religiosos, da grande maioria? É o chamado dízimo.